gostaria aqui de dar boa tarde, bom dia, boa noite a todos, a depender, obviamente, do horário aí que vocês estejam vendo no YouTube, do CAD. É uma grande honra ter aqui a presença de Douglas Silveira e Eduardo Fiuza para conversar conosco. Nós vamos hoje debater aqui, e só fazendo um disclaimer, né, que todo debate que nós fizermos aqui, ele não representa necessariamente a opinião do CAD como instituição, mas ele diz respeito à nossa competência institucional de advocacia da concorrência, de aproximação com as universidades, com a faculdade, com a academia, com a sociedade em geral, né? E já tive aí a honra tanto de trabalhar com Douglas e atualmente estou trabalhando com o Eduardo. É uma grande honra tê-los aqui, né? A gente vai debater esse paper, né, que é Who Are You? Cartel Detection Using Unlabeled Data, né? Foi publicado no International Journal of Industrial Organization, no volume 88 de maio de 2023. Né? E daí são 4 autores, né, desse artigo: o Douglas Silveira, o Lucas Moraes, o Eduardo Fiuza e o Daniel Cajueiro. Né? Temos aqui 2 dos autores desse paper, né? E daí fazendo a apresentação, né, Douglas Silveira, ele é pesquisador pós-doc do Departamento de Economia da University of Alberta, no Canadá, com ênfase em regulação de mercados de energia, pesquisador associado do Grupo de Organização Industrial Empírica, GOI, e também pesquisador associado do Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais LARES, né? Doutor em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Finanças de Análise de Investimentos da PUC-Rio e pós-graduado em Métodos Estatísticos e Computacionais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em Economia pela Faculdade Integrada Viana Júnior, né? Então, obviamente, muito tem especialização, né, na área, no debate, e ao mesmo tempo aí temos também Eduardo Fiuza, que é bacharel em Economia pela USP, possui mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mestrado em Economia pela Yale University e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. E atualmente trabalha aqui conosco no Departamento de Estudos Econômicos do CAD, atua na formulação e avaliação de políticas públicas, com ênfase em análise de condutas anticompetitivas, compras públicas, análise de produtividade, métodos quantitativos e ciência de dados. Então, obviamente, aqui o brilhantismo de vocês, com certeza, que é inquestionável, e agradeço aí mais uma vez para a gente conversar sobre, ter a oportunidade de falar sobre esse paper. Então, sem mais, aí, eu gostaria de passar a palavra para ti, Douglas, te agradecendo aí, não só pela experiência que a gente teve trabalhando junto aqui no DE, mas também aí por você continuar pesquisando e nos auxiliando a entender como fazer os filtros de cartel e essas análises tanto de conduta como de estrutura. Obrigado. Bom, agradeço as palavras, Ricardo, e, bom, para mim também é uma grande satisfação poder apresentar, né, e compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo ao longo dos anos, e tenho certeza que, enfim, a gente vai tirar um bom aprendizado para todo mundo, vai ser uma boa discussão que a gente vai ter aqui hoje. Então, eu vou começar a apresentação, vou compartilhar minha tela, dá um segundinho. Bom, o Ricardo já falou o nome do paper, já citou os coautores, né? Então, só recapitulando, Who Are You? Cartel Detection Using Unlabeled Data. Um breve outline do que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou começar apresentando um pouco da motivação do trabalho. Em sequência, eu vou discutir um pouco da nossa abordagem metodológica e os vários testes que a gente fez para poder validar a nossa metodologia. Aí depois eu começo a discutir melhor a fonte de dados que a gente utiliza, né? Porque o trabalho tem vários estágios. A gente começa com uma análise em uma base de dados simulada, depois a gente trabalha com uma base de dados rotulada e nesse nível, né, no capítulo 3 aqui dessa apresentação, eu vou discutir mais a aplicação em licitações públicas, mais especificamente no setor de manutenção de rodovias. Depois a gente discute um pouco dos resultados e aí a gente faz também uma breve conclusão do trabalho. Bom, então, começando pelo big picture da situação, né?
Dentro da pesquisa de organização industrial, tem essa questão muito relevante, né, de competition policy, né? A gente precisa estar muito ciente dos mecanismos, dos métodos que a gente tem, tanto para detecção, punição, né, e inibição, né, da formação de acordos colusivos, dado que existe esse consenso de que cartel, via de regra, ele vai gerar uma redução do bem-estar social. E dentro desse contexto todo, por um lado, a gente sabe que as firmas elas têm um incentivo natural de coordenar as suas decisões, né, sua atuação estratégica, né, isso em vários mercados, várias situações, porque assim é uma maneira que elas conseguem, em muitas situações, aumentar o seu ganho, né? E, por outro lado, a gente tem o desafio, né, por parte das agências reguladoras, e nesse desafio, um aspecto que tem colaborado bastante para que a gente consiga propor, né, estudar um pouco mais métodos capazes de ajudarem a gente a detectar a atuação, a composição de cartéis, são exatamente essa ampla, cada vez mais crescente disponibilidade de bancos de dados, né, eletrônicos. Então, por eles a gente consegue hoje combinar um pouco da análise econômica e também dessas abordagens mais orientadas por dados, né, data-driven, que está bastante em voga ultimamente na discussão, né, uma discussão de fronteira em termos de métodos, no que diz respeito ao combate mais efetivo de cartel, né? E com isso em mente, o nosso objetivo nesse trabalho basicamente foi propor uma abordagem de machine learning com o objetivo de identificar padrões, né, em licitações, né, que pudessem ser consistentes com os bid rigging cartels, né, dentro do setor de manutenção de rodovias no Brasil. A gente utilizou esse setor especificamente, mas a ideia é que o método ele seja capaz de ser aplicado em outros contextos, tá? Outras situações, e a gente discute bastante isso no paper. São várias etapas de análise que a gente faz, olhando dados de diferentes mercados, varejo, tanto varejo, mercado de varejo, quanto essa questão que envolve mais as licitações. E a ideia, a partir de então, né, desse método, seria oferecer alguma contribuição para as autoridades antitruste, né, no que diz respeito à prescrição de políticas, né? E dando um apanhado geral assim das nossas contribuições, antes até de apresentar mais detalhadamente o método e discutir mais aprofundado, de forma mais aprofundada o paper em si, as nossas contribuições acho que passam por esses elementos que eu vou apresentar aqui. A gente combina ingredientes do aprendizado supervisionado e não supervisionado de machine learning. Para aqueles que não são tão familiarizados assim, de forma bem resumida aqui, a gente quando está num ambiente supervisionado, normalmente nesse contexto de detecção de cartel, a gente pode dizer que a gente tem uma base de dados que é rotulada, quer dizer, eu consigo separar períodos, observações de cartel, de não cartel, seria uma análise como se fosse ex post, né? A gente já conhece a estrutura dos dados ali, a gente já sabe que ali teve um cartel, e a gente consegue, de uma forma ou de outra, separar esses dados do cartel de dados de não cartel. Tá? Já no ambiente não supervisionado, a gente não tem à disposição esse tipo de informação, seria uma análise mais ex ante. A gente olharia para um conjunto de informações, base de dados, e a partir dela a gente teria que pensar em alguma regra, algum critério para que a gente pudesse separar observações, né, situações em que potencialmente você teriam instâncias representativas de atuação de um cartel, daquelas que não necessariamente comporiam essa situação de cartel, né? Então, o aprendizado não supervisionado, ele usa muito os algoritmos de clustering, né, que fazem agrupamento de dados. A partir daí você consegue sim criar rótulos, né, para separar grupos de observações de outros, tá? Então, deixando isso claro, a gente combina ingredientes dessas duas abordagens, né, e para isso a gente se baseia nesses três tipos diferentes de filtros econômicos que eu vou apresentar aqui agora.
O que está aqui no item A, né, seriam os filtros elementares, e a ideia deles, de um modo geral, seria que a gente conseguisse detectar uma dinâmica enganosa de competitividade. Tá? Então, eu vou detalhar mais um pouco sobre isso depois, mas isso foi uma literatura que, enfim, tem uma literatura bastante interessante sobre isso, e o FIUSA me apresentou muito trabalho envolvendo isso, e nós detectamos aqui uma fonte muito bacana de contribuição, porque muitos dos trabalhos que usavam essa abordagem de machine learning até então, eles focavam mais nos pontos B e C aqui, e menos no ponto A. Então, acho que uma primeira contribuição interessante do nosso trabalho foi combinar essas diferentes abordagens para poder capturar o máximo de comportamento que a gente poderia associar com uma estrutura de cartel, por exemplo, né, em atuação. Então, no item B, a gente tem esses filtros que são orientados pela variância, tem uma literatura que utiliza muito a questão da dispersão dos preços, a variabilidade de lances, né, a distância entre as ofertas feitas numa licitação, por exemplo, para capturar algum tipo de combinação, né, de oferta de lance, mais especificamente no caso de licitações, né? Então, via de regra, esses filtros econômicos sugerem que quando você tem uma menor variabilidade, né, uma menor dispersão dos dados, você pode estar dos dados que eu estou dizendo referente a ofertas de lances ou então preços praticados em varejo, por exemplo, de gasolina, né, numa determinada vizinhança. Isso, claro, isso não é condição suficiente, né, mas pode ser um indicativo, sim, de que você tem um comportamento não competitivo. E também você tem no item C aqui outra estratégia que é bastante também já utilizada, é que você tem a situação do cover bidding, né, que são os lances de cobertura. E esse filtro, ele busca identificar situações em que os membros do cartel eles vão fazer ofertas excessivas de lances para, de alguma forma ou de outra, acobertar aquele membro do cartel que seria o selecionado, né, o designado para vencer determinado contrato. Tá? E também isso pode acontecer em situações de varejo. A gente tem um trabalho que é da minha autoria também, que a gente trata do varejo de gasolina, né? A gente constrói alguns indicadores que dão conta de capturar esse tipo de estratégia para a situação do varejo de combustível. Tá? Então, a gente tem essa noção, né, de que a nossa contribuição passa muito por isso. A gente está agregando esses elementos, né, contidos aqui no ponto A, B e C, e a gente acredita que isso seja, de fato, uma ferramenta útil para as autoridades poderem utilizar na identificação, né, de potenciais acordos de cartel em mercados aí de diferentes naturezas e também em diferentes circunstâncias. Então, com base nessa estrutura, né, claro que eu vou detalhar isso um pouco mais, principalmente na seção de métodos, mas com base nessa discussão que a gente trouxe até aqui, dá para fazer um resumo de antemão do que a gente teve de resultado, né? Então, como eu falei, para a gente poder validar o método, a gente passou por várias etapas, tá? Então, a gente primeiro analisou isso num ambiente super controlado, com dados simulados, né? Então, a gente teria uma estrutura de dados simulados que os rótulos estariam disponíveis e a gente poderia usar o nosso método. Quando eu falo rótulo, a gente saberia separar ali o que a gente identificou nessa base de dados simuladas como um comportamento que a gente poderia associar com cartel e outros que a gente poderia associar com não cartel. Tá? E quando a gente faz isso nesse ambiente super controlado, a gente chega a uma acurácia, né, uma capacidade do modelo de acertar o rótulo enorme, né, que é perto de 100%. Aí, quando a gente começa a extrapolar esse exercício, trazendo isso para o mundo real, onde a gente tem uma base também rotulada, né, um trabalho que eu fui coautor, né, Silveira Herol 2022, que a gente usa os cartéis de gasolina em 4 diferentes cidades do Brasil. Então, era uma análise ex-post que foi feita nesse paper, né? E aí o que a gente faz é utilizar os rótulos reais e, na nossa abordagem, a gente compara se aquilo que a gente identificou como sendo observações de cartel são condizentes com os rótulos reais, né? E alinhados com o trabalho que foi feito lá em 2022. E quando a gente usa mais essa estrutura de dados reais, né, outro mercado, um varejo de gasolina,
a gente chega aqui à detecção, né, a capacidade de detecção desse método, né, de detectar corretamente e separar adequadamente cartel de não cartel, é algo em torno de 80,25%. Tá? Quando a gente vai para os dados de licitação pública, novamente aqui a gente não tem, é uma análise totalmente ex ante, a gente não tem informação prévia se essas licitações tinham ou não a influência ou atuação de um cartel. Então, aí a gente usa esse nosso método, né, que vai agrupar os dados de acordo com as características daqueles elementos A, B e C, que a gente discutiu nos slides anteriores ali. A gente chega no resultado final que aponta para algo em torno de 31% das licitações públicas que a gente analisou, com algum indício, alguma suspeita de comportamento, de prática anticompetitiva. E isso inclui todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Tá? Então, assim, agora entrando um pouco mais na questão do método, de como ele funciona, a gente pode resumir nesses 4 passos que eu vou falar aqui. Primeiro de tudo, o que a gente faz é utilizar um algoritmo de clusterização. Tá? E a ideia é que a gente possa, no final do dia, usando essa base de licitações, agrupar essas licitações de acordo com as informações que a gente tem de cada um dos atributos. E atributos aqui eu estou me referindo àqueles pontos A, B e C. Tá? Então, eu teria ali alguns filtros econômicos barra estatísticos que capturariam uma dinâmica enganosa de competitividade, né, que seriam aqueles filtros elementares. Eu teria também os filtros que olham para a dispersão do preço, né, para a variância, para o coeficiente de variação desses preços, ofertas, e também aquele que busca identificar os lances de cobertura. Tá? Então, esse primeiro estágio, a gente utiliza esse algoritmo de clusterização. Ele é que vai ser capaz de gerar os diferentes grupos em que a gente vai ter essas licitações. Tá? E, para isso, a gente usa o algoritmo que é o GMM, que é o Gaussian Mixture Model. Tá? Lá no paper está bem detalhado assim, as propriedades, mas uma coisa bacana que ele tem é que ele usa uma distribuição gaussiana, né? E ele considera também várias maneiras de você tratar alguns aspectos que são relevantes na nossa discussão, como, por exemplo, as matrizes de covariância que a gente gera no método desse, e que ali no final do dia vão influenciar na formação desses grupos, né? Na visualização espacial, especialmente desses grupos, né? E para a gente saber o número de grupos ótimos que a gente vai dividir essa estrutura, a gente usa um critério bayesiano, né, de informação, que é bastante conhecido a seleção de modelos, né? Então, a gente aqui está seguindo bem o guideline assim, da literatura. Tá? Isso está bem detalhado lá, tem uma seção específica do paper que a gente faz uma série de controles, a gente utiliza, inclusive, outros algoritmos de clusterização, e aí até para justificar melhor a escolha do GMM, né? Não é uma imposição escolher esse tipo de algoritmo, esse tipo de estrutura, mas ele dialogou bem com o método no geral. Tá? E, bom, aí na segunda etapa, no segundo passo, a gente começa a utilizar esses atributos, né? Elencados ali atrás em A, B e C, em conjunto com o algoritmo de classificação. E aí a gente escolheu aqui o Discriminant Analysis. Ele também compartilha algumas informações que são bem alinhadas com o GMM, de distribuições gaussianas. Então, a gente utiliza esse algoritmo nessa etapa subsequente do algoritmo de clusterização, que justamente para que a gente possa entender melhor como é que esse algoritmo de clusterização, que tipo de critério ele acabou utilizando para separar, para formar os grupos de licitações. Tá? E para a gente fazer isso, para entender melhor esse processo, a gente precisa muito desse passo aqui, número 3, que a gente consegue avaliar a relevância, a importância de cada um desses elementos, né, desses filtros que a gente utilizou, para separação, para formação desses grupos. Tá? E esse método ele chama Permutation Importance, tá? Aqui é o PI. Tá? Então, é por isso que a gente utiliza esse estágio supervisionado
que é exatamente para a gente poder treinar um modelo supervisionado, um modelo de aprendizado supervisionado, com base nos diferentes grupos que o algoritmo de clustering gerou, e aí a gente consegue ver quais variáveis foram mais determinantes para a formação daqueles grupos de licitações, que a gente, no final do dia, quer separar o grupo que tem maior potencial de estar sob influência, de estar sob a atuação de um cartel, dos demais grupos, certo? Então, no último passo, para a gente poder fazer essa separação, a gente utiliza as características, né, os atributos, os filtros estatísticos econômicos que a gente elencou ali atrás, nos itens A, B e C, para exatamente identificar qual dos clusters, qual dos grupos formados lá na primeira etapa, né, com o GMM e o BIC, a gente pode ter um comportamento que seja mais consistente com a existência de um cartel. E aqui acho que é importante a gente ressaltar que, principalmente a etapa número 4, né, ela é bastante dependente de evidências anteriores sobre esses mecanismos de machine learning, principalmente, que utilizaram os filtros estatísticos, né, alguns muito parecidos com o que a gente propôs aqui na detecção de cartel. Tá? Então, a gente tem essa dependência de discussões anteriores, de estudos anteriores, né, abordagens empíricas anteriores, mas que foram bastante bem-sucedidas assim, em mostrar determinados comportamentos. Então, a gente utiliza esse conhecimento como parte do nosso último passo. Tá? Então, falando um pouquinho mais daquela primeira etapa de teste que a gente fez, aqui eu tô me dando a liberdade de pular o caso com os dados simulados, porque ele é mais assim uma construção como se fosse um toy model, né? Um modelo de brinquedo que a gente faz para testar ali algumas hipóteses, algumas questões, para ver se o algoritmo estava funcionando corretamente, e é uma estrutura bastante mais simplificada, né? Então, acho que aqui para a nossa discussão eu vou trazer mais aspectos de dados reais mesmo, situações reais, que eu acho que a gente pode ganhar mais com esse tipo de debate do que um debate mais teórico e, enfim, né, voltado para aspectos muito específicos da metodologia. Tá? Então, a gente... E Douglas, só desculpa, fazendo um parênteses, Por assim, favor, né? por favor. Alguns comentários talvez eu faça no final, mas eu acho que é importante esclarecer também, né, que esse tipo de técnica ele serve, como vocês mesmos colocam, né, como filtro, como screening, né, e não para quando o CAD já tem provas diretas de cartel, né, e nós tivemos algumas alegações dessa no judiciário, né, a gente já tem uma combinação de preços documentada, uma reunião, etc. E a parte vem ao judiciário e diz, não, mas não foi feito nenhum teste estatístico aqui para demonstrar se teve ou não cartel. Esse tipo de teste ele não serve para isso, né? Ele não serve para desqualificar provas diretas da existência de um cartel, mas para ver em que medida, quando não se sabe se há cartel ou não, qual é a probabilidade daquela situação representar algum tipo de início de investigação, né? Então, É, mas desculpa aí fazendo esse não, por parênteses que eu acho favor, é que é ótimo, interessante. extremamente importante. Obrigado, Ricardo. Assim, aí entra muito na discussão do até onde vai a capacidade desse tipo de modelo em ser útil, né? E eu acho que a utilidade dele está bem dentro do que você falou, né? Quando a gente tem ali ainda uma coisa, uma medida mais proativa, né? Então, e outra, é uma ferramenta auxiliar, né? Como eu falei também, longe de ser suficiente para dizer se tem ou não cartel, né? Mas é um pouco da contribuição da economia alinhada com aspectos da estatística, principalmente, e da ciência da computação, né? Que a gente pode trazer um pouco mais de luz ao debate. Fiuza, se quiser fazer um comentário, fica super à vontade. O screening é visto como uma ação digamos, proativa, um mecanismo proativo em vez de reativo, como são os acordos de leniência, recebimento de denúncias, que as agências de concorrência pelo mundo afora estão adotando para não depender desse tipo de mecanismo, porque esses mecanismos de denúncias e de leniência
Eles pegam cartéis maduros, cartéis que já estão sendo desfeitos ou até que já extinguiram, né? E ele é um instrumento auxiliar, mas aqui mesmo nesse Computational Antitrust, o projeto lá de Stanford, eles compilaram, né, várias experiências de dezenas de agências de concorrência que estão já adotando métodos computacionais, entre eles os filtros de cartéis, o screening, e eles sempre, e aqui, por exemplo, no paper do Harrington e do Winhoff, eles deixam bem claro que ele é designado como um método de baixo custo para identificar mercados onde o cartel pode estar presente. Então, ele não se destina a entregar conclusões, evidências conclusivas sobre a presença de um cartel, mas sim ser a base para uma investigação que realize análise econômica e colete evidências não econômicas, como, por exemplo, por meio de buscas e apreensões. Foi o caso, por exemplo, da Suíça, onde eles usaram alguns filtros simples para determinar, inclusive, a busca e apreensão em número de empresas que eles tinham mais certeza de que estariam participando, e realmente todas elas foram condenadas, e ainda pegaram mais algumas que tinham escapado do filtro, né? Então, é uma maneira de dar começo a uma ação, mas que as evidências que vêm depois, né, elas já são autônomas, a investigação já ganha uma autonomia que já prescinde daqueles exercícios econométricos anteriores, ou estatísticos anteriores, porque eles não são a prova, né? Deixa bem claro. Bom, obrigado, Fiuza, por complementar essas informações. É bastante pertinente isso, né? É bom a gente ter clareza sobre o alcance, né, das ferramentas e tudo mais. Mas aqui, a gente, nesse estágio, né, do método, a gente achou que era importante para uma validação extra, né, até para uma análise maior de robustez da abordagem que estava sendo proposta, a gente utilizar como exercício mesmo, tá? Um exercício empírico, essa estratégia, né? Vamos pegar uma situação real, né? Por exemplo, igual o caso do varejo de gasolina, né? Em algumas cidades do Brasil e tal. Eu debati isso em outro paper que eu fui coautor, então eu já tinha essa base toda rotulada. Falei assim, bom, vamos fazer um teste, vamos ver como é que a nossa proposta metodológica, como é que ela performaria se eu desse a ela uns dados reais e vamos ver o que a gente consegue tirar de lição daí, né? Que mensagem que a gente tira, né? Então, com base nesses cartéis no varejo de gasolina do Brasil, todos, obviamente, já tinham tido algum desfecho, né? Então, foi possível acessar os processos administrativos a partir das plataformas do CAD, e ali tinha uma série de evidências que revelavam um acordo explícito, né, no preço de venda em algumas dessas... aliás, nas cidades que foram avaliadas, Belo Horizonte, Brasília, Caxias do Sul e São Luís, e tipicamente nesse cartel, onde você tem esse acordo explícito de preço, né, você tem a combinação de dois efeitos. Você tem o preço, em média, ele fica mais alto do que deveria ser se tivesse uma questão, um ambiente competitivo. Isso acontece, obviamente, porque os membros do cartel eles têm ali algum acordo, e o objetivo desse acordo é que eles consigam aumentar sua margem de lucro. E também você observa uma variância, né, uma dispersão de preço, ela é menor e ela é persistente. Então, se você fizesse um gráfico, né, da dispersão de preço ao longo do tempo, em períodos de cartel, via de regra, você espera que você tenha uma variabilidade bastante tímida e bastante persistente, tá? Então, esses cartéis tinham isso como característica, tá? Então, acho importante porque, de novo, o nosso método ele depende muito do tipo de atributo, né, do tipo de característica que você extrai dos dados para que o algoritmo possa, então, fazer uma separação, né, um agrupamento desses dados. Então, a gente tomou como base isso, né, e deixa eu passar aqui, beleza?
E também, Douglas, em Por relação a favor. isso, eventualmente você pode encontrar pouca variação de preço quando você tem também um período de concorrência muito elevado, assim, né? Eventualmente Sem a dúvida. margem cai e os preços ficam muito próximos entre si. Obviamente que Sim, depende aí da qualidade de dados, né, que a gente tem a gente viu, por exemplo, nesses de filtro de combustível, né, que em muitos casos a base da ANP tinha algumas falhas, assim, né? Então, sim. eventualmente é possível ter algum tipo de ruído se a base ela não tem uma qualidade tão boa. Mas obviamente que isso aí não, de forma alguma aí interfere aí nas conclusões aí que você Eu tem, mas acho importante o que você está falando, porque aí é o mundo real, né, Ricardo? A gente tem que lidar, inclusive, com essas adversidades. Às vezes, o processo de coleta dos dados, né, não são dos mais ideais. Inclusive, nesse paper lá de 2022, que a gente se dedica a avaliar esses casos dessas cidades, né, foi exigido, nos processos de revisão, antes do trabalho ser publicado, da forma como está, que a gente fizesse uma análise muito cuidadosa desses dados, né? Então, assim, identificar quantos postos de gasolina tinham dentro da amostra, né? Como é que foram feitas as coletas, né? Se todas as regiões da cidade estavam representadas ali. Claro, você tem essa situação, sim, que às vezes o preço em ambientes, em situações de extrema competitividade, né? Você tem um mercado de um produto homogêneo, você tem sim essa situação, essa questão, né? Aqui no nosso caso, a gente tentou se resguardar um pouco disso, desses outros efeitos, porque a gente tinha ali, de fato, as investigações que foram feitas pelo CAD, você tinha ali uma série de evidências, né? Até a atuação de alguns sindicatos que organizavam os encontros, onde eles estabeleciam que tipo de estratégia de preço ia ser adotada, inclusive eles determinavam punições, né, para quem desviasse daquilo. Então, assim, esses documentos que a gente pôde ter acesso, né, muito ricos, muito informativos. Então, eu acho que, ainda que a gente esteja lidando com esses problemas, essas situações, como você disse, eu acho que, no final do dia, as conclusões, eu acho que elas ainda são sólidas. Tá? Então, enfim, a gente tomou como base essas duas características do preço de gasolina, dado a estrutura do acordo que foi documentado, né, nos processos administrativos. E então, com base em Silveira et al. 2022, a gente utiliza esses filtros estatísticos, né, que seriam a dispersão do preço, que é o Price SD, que vai exatamente capturar essa dispersão, né, do preço, e o coeficiente de variação, que é o CV aqui, é o CV. Tá? E o CV ele é uma razão. Né? No numerador, a gente tem seria exatamente essa dispersão dos preços, né? Que seria o desvio padrão, né? Estatisticamente falando, e é dividido pela média. Tá? Então, o coeficiente de variação, numa situação em que você teria a atuação de um cartel, você teria uma menor, né, tipicamente, tá? Eu estou falando comportamento típico esperado, né? Você teria uma dispersão muito pequena e você teria uma média maior de preço, né? Então, o coeficiente de variação, em virtude dessa situação que eu acabei de escrever, ele tende a ser muito pequeno em períodos de cartel, tá certo? Então, a ideia nossa com esse exercício seria basicamente a gente olhar, né, ter o foco direcionado para essas duas variáveis, né, Price SD e os CV, né, para a gente poder avaliar, discutir um pouco desse matching que a gente observa entre os rótulos originais, né, os rótulos reais e o rótulo que foi gerado pelo nosso método de screening, tá certo? E a gente só consegue fazer esse tipo de análise, esse tipo de comparação, exatamente porque, nessa situação, a gente tomou como base, como uma referência de comparação, um caso já conhecido, né? Uma análise ex post, tá certo? Então, aqui a gente traz algumas informações, né? Alguma estatística descritiva, né? Do comportamento dessas duas variáveis. A apresentação aqui é com base semanal, né? Porque a amostragem da ANP, o órgão responsável para fazer a coleta de dados do varejo de gasolina,
ela é coletada com essa frequência, né? Então, essa tabela tem dela muito parecida no paper do Silveira et al. 2022, e, enfim, a gente consegue ver nesses painéis o comportamento desses dois filtros estatísticos entre períodos de cartel e não cartel para cada uma das cidades, né? Via de regra, a gente observa que, de fato, no período de cartel, tanto a dispersão quanto o coeficiente de variação, eles têm valores menor na média do que aqueles comparados, né, com o período de cartel e não cartel. Uma situação ou outra você vai ter um pouquinho de diferença, né, nesse tipo de comportamento. Mas, via de regra, é o que você espera e foi o que, de certo modo, né, de modo geral, foi encontrado. Tá? Então, aqui eu trago mais algumas distribuições, né? Isso aqui é basicamente a mesma maneira da gente, é uma maneira diferente de interpretar um pouco dos resultados que apresentei nas tabelas, né? Então, eu tenho aqui para as 4 cidades, né, a distribuição, né, dessas variáveis no período não cartel e cartel, né, para dispersão do preço, para o coeficiente de variação, em Belo Horizonte. Em Brasília, a gente tem uma distribuição bastante clara, né, muito mais centrada aqui, perto de zero para Brasília, né, comparando o período de cartel e não cartel dentro de Brasília, né. Não é exatamente dessa forma em Belo Horizonte, é menos explícito um pouco, né, ainda que a gente consiga ver alguma sutileza aqui, algumas diferenças, né, essa inspeção visual, a gente tem que tomar um certo cuidado também. Enfim, e para Caxias do Sul, a gente tem, o Fios até chamou a atenção para um detalhe que eu acho que é legal de comentar, né? Porque, como a gente já vem falando aqui, a gente espera que, em período de cartel, a literatura, né, ensina que você vai ter tanto uma dispersão quanto um coeficiente de variação mais próximo de zero, né? A gente observa isso em Caxias do Sul, tanto para período de cartel quanto para período não cartel, né? Tem algumas diferenças, algumas nuances, né? Mas aí a gente cai em situações do mundo real, como a gente estava conversando como o Ricardo bem colocou anteriormente, né? E lá nesse paper de 2022, né, o Silveira et al., a gente faz alguns controles estatísticos, né, para mostrar se essas distribuições elas estão vindo da mesma população de dados ou não, né? A gente faz um teste para ver se tem alguma diferença estatística na distribuição dessas variáveis para o período de cartel e não cartel dentro de uma mesma cidade. E, salvo engano, eu acho que nenhuma dessas aqui deu um resultado de que, enfim, né, que poderia comprometer, né? Então, elas vêm, de fato, de distribuições diferentes, apesar de, com a inspeção visual aqui, a gente olhar e não ficar tão claramente explícito. Fiuza, se quiser fazer algum comentário, falar mais alguma coisa em cima disso, fica à vontade. Tá? Então, bom, a gente tem essas distribuições para essas variáveis, né? Como eu disse, algumas mais claras, outras menos, né? Outras menos, mas o que a gente tem aqui, né, para resumir um pouquinho dessas informações que eu falei, a gente observa que a distribuição do Price SD e do CV em Brasília, ela é de fato mais diferente, como a gente pode ver até pela inspeção visual. A dispersão de preço em São Luís, em Caxias do Sul, é possível a gente ver umas diferenças, né, nos períodos de cartel e não cartel, e essas diferenças elas são significativamente menos claras, né, em Belo Horizonte e em Caxias do Sul, especialmente para a métrica aqui do coeficiente de variação. Tá? Então, o que a gente faz? Até agora, eu basicamente reproduzi resultados, situações que foram primeiramente documentadas lá no trabalho Silveira et al. 2022. E agora começa a nossa estratégia de tentar validar, né, fazer uma análise de robustez do método que a gente está propondo. Tá? Então, eu peguei essas informações desses dois marcadores, né? Quando eu estou falando marcador aqui, é um sinônimo para os filtros estatísticos, tá certo? Então, a gente utilizou, né, nesses dados, com esses filtros estatísticos já calculados, o algoritmo GMCM, que aqui é equivalente ao GMM, tá? Porque aqui é o Gaussian Mixture Clustering Model, e ele é equivalente ao Gaussian Mixture Model, tá? Então, a gente utiliza esse algoritmo, e lembrando que ele não utiliza, em momento algum, os rótulos originais dessa base de gasolina para poder
fazer o agrupamento dos dados. Tá? Então, esse passo de clusterização, né, de agrupamento, separação desses dados, é o nosso estágio não supervisionado. Tá? E, como eu já falei, ele vai ser baseado apenas em duas variáveis explicativas, né, que são os nossos marcadores, os nossos filtros, que é o Price SD e também o CV. Então, a gente vai definir os rótulos que são gerados nessa etapa de clusterização, né? Eu vou ter grupos diferentes, né? O GMM ou GMCM, ele tem essa habilidade de gerar rótulos para grupos diferentes, né? Da forma como ele enxerga, como ele separa espacialmente esses dados. Então, a gente vai usar esses grupos gerados pelo GMCM como sendo a nossa variável alvo, né? O Y, a variável que a gente quer prever, né? E aí, a gente, então, faz um ajuste de um algoritmo supervisionado, que é esse Quadratic Discriminant Analysis Algorithm, e que é o estágio supervisionado, que aí é por ele que a gente vai conseguir, novamente, aplicar essa técnica, tá? Do Permutation Importance, que vai falar para a gente como é que essas variáveis, como é que esses dois filtros econômicos ajudaram no processo de separação dos dados, né, pelo algoritmo de cluster. E aí, no final do dia, a gente vai poder comparar os rótulos gerados pelo nosso algoritmo de cluster com os rótulos reais. E aí a gente começa a conseguir discutir, à luz daquela questão dos falsos positivos e falsos negativos, que eu acho que isso aí é uma questão importante, relevante para o CAD e para agências reguladoras de um modo geral, sobre a qualidade daquilo que a gente está fazendo, da previsão que a gente está gerando com um método proposto. Tá? E aí... Douglas, vocês impõem um número de clusters específicos ou Não. isso... Não. Esses métodos, né, a gente fez, inclusive, Ricardo, a gente utilizou outros métodos de clusters, de clusterização, e com diferentes estratégias, né? A gente utilizou o BIC, como eu falei, né, que enfim, um critério bastante difundido já, bem consolidado para determinar um número ótimo de clusters. A gente, no paper, tem uma seção que discute essa questão, né? Então, lá a gente mostrou que, de fato, quando a gente usa o algoritmo de clusterização, da forma como a gente pensou, ele realmente sugere 2 como um número ótimo de clusters, tá? Que isso dialoga exatamente com essa situação do cartel do varejo de gasolina, tá certo? E a gente também usou o K-médias, né, o K-means, que é outro algoritmo super, bem benchmark assim, da literatura de algoritmos para clusterização, né? Ele usa outros critérios lá para seleção ótima, né? Isso aí tem uma variedade de critérios, a gente testou diferentes critérios e também por ele a gente chegou nesses mesmos 2 clusters como número ótimo, né? E, novamente, o método não impõe necessariamente que se use o GMM no primeiro estágio e o QDA no segundo estágio. Isso não é uma exigência, né? É bastante flexível nesse ponto. Você pode combinar qualquer 2 tipos de algoritmo, tá? Não supervisionado e supervisionado. Só que, novamente, a gente mostrou por uma série de testes, né? de análise de robustez, que a performance desses 2 juntos, né, nesses estágios em que a gente tinha algum controle, né, sobre a qualidade dos outputs, a gente percebeu que ele realmente performava melhor. E, enfim, o Cajueiro até que propôs, né, a integração desses métodos justamente por eles utilizarem na sua estrutura várias premissas similares, né, de distribuição gaussiana e tudo mais. E basicamente foi isso, tá? Então, a gente não impôs nada, não tem nenhum critério imposto aqui, a gente tentou fazer isso seguindo as melhores práticas, né? Para não gerar nenhum tipo de influência no resultado, e, enfim, porque é importante que a gente, ao mesmo tempo, busque uma ferramenta eficaz, né? E que, para isso, a gente não interfira muito, né? Na forma como a coisa deve ser, né? Por mais que isso traga algumas limitações e tal. Então, a gente tentou manter bastante a parcimônia nessa questão. Tá? Então, Obrigado. Nada. Então, a gente utiliza essa técnica do Permutation Importance, que ele vai determinar para nós a relevância, né? o grau de influência, a importância
marcador do nosso filtro estatístico na separação dos clusters, tá? Então, nesses painéis que eu tenho aqui, eu estou basicamente informando a perda da capacidade preditiva do modelo quando eu pego, por exemplo, a minha variável aqui, o price SD, né? E eu a substituo por uma estrutura aleatória desses dados, né? Eu pego aquela minha coluna que eu tenho as informações do price SD, eu tenho aquela variável, eu vou fazer um replacement dela, né? Eu vou substituir ela por uma coisa aleatória. E eu vejo o quanto que o modelo perde em habilidade preditiva quando eu faço essa substituição, tá? Então, quanto maior for essa perda, a gente entende que maior é a relevância daquela variável para o nosso modelo, né? E, nesse caso, a gente vê que em algumas cidades o algoritmo acabou indicando uma maior influência na etapa de clusterização de uma variável em detrimento da outra, né? A gente observa isso aqui no painel A, para Belo Horizonte, e em menos grau, menos intensidade, a gente observa isso também em Caxias do Sul, tá? Por outro lado, em Brasília e em São Luís, a gente observa que as duas variáveis, né, os dois marcadores, eles foram utilizados assim, com um grau de relevância, um grau de importância bastante similar e bastante alto também, né? E isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor de como é que o modelo vai capturar, né, a forma, né, como o algoritmo separou os dados, né? O que ele usou, que tipo de informação ele utilizou para gerar aqueles rótulos, né? Ó, aqui, essa série de dados que você me mostrou, parte dela eu consigo claramente, pelo Price SD e pelo CV, dizer que esses dados aqui não são de cartel. Esse outro grupo aqui, eu tenho características que me permitem associar a um rótulo diferente daquele que eu falei que não era cartel. Então, isso aqui eu vou considerar como sendo cartel, tá? Então, é esse o exercício que a gente faz e depois a gente confronta, como eu já falei, isso com os rótulos reais, né? E quando a gente faz esse tipo de comparação, né, a ideia é que a gente tenha, preferencialmente, né, baixa incidência, tanto de falso positivo e falso negativo, tá? A gente convenciona chamar o falso positivo, né, que é aquela situação em que você tem o algoritmo te indicando uma situação de cartel, mas não é cartel, né, e isso corresponde ao erro do tipo 1, tá? E a situação oposta, o falso negativo, né, quando você tem uma situação de cartel, mas o algoritmo indica que não tem, a gente estaria incorrendo num erro do tipo 2, tá certo? Então, quando a gente encontra ali verdadeiros positivos, por exemplo, né, isso vai exigir, como o Fiuza bem explicou ali atrás, outras formas de ação proativa, né? Então, é nesse ponto que a gente busca contribuir para o debate, tá? A gente procura minimizar a incidência tanto de falso positivo e falso negativo. Porque o erro do tipo 1, né, que é o nosso falso positivo, ele pode levar a uma ação errada por parte da agência reguladora, né? E isso traz, além de perda de reputação, também um desperdício de orçamento, né? Porque você vai investigar situações ali que não tem nada de composição de cartel, tá certo? Então, quando a gente discute esse método nosso, nessa etapa em que a gente pode confrontar os rótulos gerados com os rótulos gerados pelo nosso algoritmo de cluster com os rótulos reais, a gente observa em Brasília e em São Luís, aonde o algoritmo utilizou de forma bastante homogênea as informações dos dois filtros estatísticos que a gente tem para detecção de cartel, a gente obteve um baixo índice de erro do tipo 1, tá? Por outro lado, em Belo Horizonte, em Caxias do Sul, onde o algoritmo acabou utilizando mais a informação de uma única variável, a gente teve um erro mais frequente, erro do tipo 1 mais frequente, tá? Então,
É claro, nenhuma ferramenta é perfeita, e, enfim, né, dadas as características dos dados que a gente coletou, isso do trabalho lá de trás, de 2022, né, do Silveira Herol, que estudou o varejo de gasolina, isso foi o resultado que a gente teve. Ainda assim, como a gente pode ver aqui nesses gráficos, né, aqui está Belo Horizonte de um lado, onde a gente teve incidência maior de falso positivo e falso negativo, comparativamente a Brasília e São Luís. A gente pode ver que o resultado, né, em Brasília, ele é bastante satisfatório. Belo Horizonte, ele não é meio complicado, né? Ficou meio complicado. Os resultados não são tão bons quanto em Brasília, tá? Então, Brasília a gente observa uma incidência relativamente baixa de falso negativo e também de falso positivo, né? Então, a maior parte do tempo, o algoritmo mostrou uma habilidade de conseguir, usando conjuntamente, né, essas duas variáveis, mostrou uma habilidade satisfatória de separar bem os labels, né? Os grupos de observações de cartel e não cartel. Tá? O mesmo acontece aqui quando a gente olha para São Luís. Ele também teve um desempenho bastante satisfatório. E isso não exatamente acontece em Caxias do Sul. Tá? Então, a gente tem aqui algumas outras métricas que a gente só pode utilizar, de novo, porque a gente tem os dados, os rótulos reais, né? Então, a gente, essas métricas são bastante conhecidas nessa literatura quando você vai discutir qualidade dos modelos supervisionados, né, de machine learning, e até para você ver também a habilidade, né, em tarefas de classificação, que é o que a gente está querendo fazer aqui no final do dia, né, separar, classificar dados como sendo grupos de cartel e não cartel. A gente tem essas métricas, né, tem a precision, que ela está associada a uma baixa incidência do erro do tipo 1, né, os falsos positivos, e a gente tem também a métrica do recall, que, por sua vez, está mais associada a uma baixa incidência de erro do tipo 2, né, os falsos negativos. Tem também esse F1 score. Na verdade, ele é uma média harmônica, tá, entre o precision e o recall. É desejável que, quando você vai escolher assim, algum modelo, avaliar algum modelo, né, a habilidade preditiva, né, desses modelos, é que você tenha valores mais elevados para todas elas, né? E a gente vê que esse é mais o caso de Brasília e São Luís, né? Então, para Brasília e São Luís, no final do dia, a gente tem uma performance bastante razoável, né? Bastante boa, na verdade, né? E isso não é exatamente o que acontece para Belo Horizonte e para Caxias do Sul, tá? Então, a lição que a gente tirou daqui é que o GMM, né, o GMCM, ele pode sim ser eficaz, né? Vai depender muito da forma como as informações que a gente está passando para ele, aí quando eu estou falando de informações que a gente passa para ele, o que alimenta esse algoritmo de clusterização são os filtros econômicos que a gente utiliza, né? Então, nesse caso, foi um exercício, né? Um exercício empírico, a gente utilizou só duas variáveis, até para ficar uma coisa mais didática, né? Enfim, o resultado que a gente chega é que quando essas variáveis, de fato, elas são, de alguma forma ou de outra, equivalentes, né, em termos de importância, o algoritmo vai ser capaz de trabalhar bem essas informações e separar de forma mais correta o que é cartel de não cartel no nosso contexto, né? Como isso não foi o caso nessas outras cidades, Belo Horizonte e Caxias do Sul, acabou que isso comprometeu a capacidade preditiva do método nessas duas cidades, né? Bom, aí agora passando adiante para essa discussão do setor de manutenção de rodovias, né? É importante ressaltar mais uma vez que esse exercício ele é completamente diferente do que a gente fez anteriormente, né? Tanto do que eu apresentei aqui, do varejo de gasolina, quanto ao que a gente fez lá no paper com dados simulados, porque lá eram situações em que a gente tinha o rótulo verdadeiro, tá certo? Então, aqui a gente não tem disponível esse rótulo, então seria uma análise mais ex ante, tá certo? E a gente tenta, com isso, ilustrar uma situação onde a nossa abordagem também poderia ser bastante útil. Tá? Então, a gente utilizou os dados da Comprasnet, tem avaliação no total de 891 licitações, né, que são não rotuladas, e aí tem de todos os estados, inclusive o Distrito Federal,
Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente, acho que o Fiuza falou um pouco disso na fala dele, sobre a utilização desses instrumentos, dessas ferramentas, né? Até pelo Inhofe, pelo Huber e outros ali, eles começaram essa discussão no ambiente em que eles tinham um cartel que a gente considera completo. Quer dizer, todas as empresas dentro de uma mesma licitação, elas faziam parte do cartel, né? Mas ali, de novo, ele estava num ambiente supervisionado, ele tinha o rótulo, ele já sabia que aquilo era um cartel, ele já tinha evidência suficiente coletada para mostrar que ali estava, de fato, acontecendo um acordo colusivo, né? Esse não é o nosso caso. Então, a gente não pode assumir aqui que a gente está investigando essas situações dos cartéis completos, né? Na literatura, o que a gente estaria fazendo seria mais alinhado com incomplete cartels, tá? Bid rigging cartels. Então, é por aí que a gente vai. A gente não consegue afirmar que todas as licitações que a gente, no final do dia, ali, identificou como maior potencial, que todas as empresas ali dentro elas participam de um conluio, tá? Isso também é uma outra limitação que a gente tem, mas é mais em função da natureza dos dados que a gente tem. A gente não tem rótulo, né? Então, a gente não tem nenhuma informação, a não ser aquela que a gente consegue gerar com os filtros estatísticos que a gente está utilizando. Tá? E aí, falando um pouquinho mais desses filtros estatísticos, né, que eu apresentei lá atrás, né, como filtros elementares. Vai adiante, pode falar. Pô, mil desculpas, Douglas, te interromper aí. Não é... A minha questão é, essas licitações, vocês fizeram algum controle a respeito, porque aqui vocês vão ter diferentes produtos, né? Então, vocês escolheram algum produto para ter algo mais homogêneo ou como vocês fizeram isso? Se incluiu todos os tipos aí de licitação aí na análise de vocês? Posso responder isso? A seleção foi feita até aqui dentro do CAD, mas, quer dizer, inicial, mas depois a gente refez. Basicamente, a gente queria pegar a manutenção de estradas, que não fosse simplesmente sinalização, colocação de placas, mas que fosse realmente mexer na estrada. Então, realmente, os serviços são bastante heterogêneos. A gente ficou até surpreso de que eles estivessem sendo licitados por pregão, mas é para nossa sorte, porque, afinal de contas, no DW, a gente só consegue observar todos os bidders nos pregões. Se a gente fosse pegar outros tipos de licitações, outras modalidades de licitação, né, como concorrência, tomada de preço, o convite, a gente teria que sair atrás dos editais das documentações das licitações, que, como a maioria seria no DENIT, talvez a gente conseguisse, né, buscar lá um sistema de gerador. Mas, comparando as modalidades para esse tipo de serviço, a gente viu que pregões representavam, a partir de 2012, mais ou menos, praticamente a totalidade das licitações referentes à manutenção. Então, realmente, dentro de manutenção, você pode ter só pavimentação, você pode ter pavimentação e consertar o meio-fio, e algumas obras de drenagem, coisas assim, variadas. Então, a gente não faz nenhum tipo de controle para alguma espécie de preço médio, porque realmente a composição dos serviços é bastante distinta, né? Diferente de outro paper que a gente vai possivelmente apresentar aqui para vocês, e a gente fez esse tipo de controle que aí eram produtos homogêneos. Mas, nesse caso, o próprio fato de se usar, por exemplo, coeficiente de variação, você já resolve o problema da escala do preço. Então, tudo que você pode normalizar, né, isso resolve a maior parte dos problemas. Obrigado, Fiuza. Obrigado. E mais um comentário, acho que isso é muito importante, o Fiuza colocou muito bem das medidas que a gente está utilizando, né, dos filtros que a gente está utilizando aqui, eles são invariantes, né, em termos de escala. Então, o coeficiente de variação isso, permite a gente lidar melhor com essa situação em que a gente tem fontes mais heterogêneas de licitações, tá?
É claro que isso faz total sentido, né? Dependendo do contexto de análise, você pode ter características muito específicas, né, em determinados mercados, que aí sim você talvez vai ter que ter um cuidado muito maior na hora de tratar os dados e tal, né? Mas, dada a natureza do nosso exercício, o cuidado que a gente teve foi trabalhar informações que poderiam responder melhor a esse grau de heterogeneidade. Fique à vontade, Fiuza. Não, e até também complementar que, dependendo do caso, mesmo normalizar pelo preço de referências, isso pode ser um pouco arriscado. Eu acho que a gente não tem nas nossas medidas que a gente usou, a gente não chegou a usar nenhuma dessas que ficaram, que são só normalizadas do próprio preço de referência. O próprio preço de referência tem também seus ruídos, né? O que a gente chama, em inglês, engineer estimates, né? Que é a estimativa de engenharia, tem lá todo aquele sistema de cotação, né? Tem os preços que a Caixa Econômica coleta, os pesos, enfim, coisas que não podem não refletir exatamente, né? Mas se a gente tenta normalizar também pelos lances que foram dados, a gente pega um pouco também da dispersão, passando um pouco por cima dessa questão de ser apenas o desconto. Não desmerecendo os descontos no setor PT que eu estou me referindo, os descontos também deram significativos funcionários, mas ali não eram serviços, né? Eram bens padronizados, vamos dizer assim, não tinha padronizado as unidades de medida. É que talvez realmente ele para se você usar essa variação, né, do preço, talvez o coeficiente de variação de fato tende a normalizar, mas eventualmente você pode ter um ou outro mercado com algum tipo de especificação, mais players dando bids ou mais número de bids em razão de diferentes tipos aí de níveis de concorrência a depender do mercado. Mas deu para entender, assim, eu não O, estou o de fato maneira de a alguma. gente estar usando dados só do DENIT também já dá uma maior homogeneidade, né? Por mais que a gente saiba que são citados por várias superintendências, né, regionais, então você poderia ter uma possível variação entre as metodologias para calcular, mas a gente tem lá mais ou menos uma coisa padronizada. Acho que seria mais complicado se a gente começasse a mexer em vários órgãos diferentes, ou obras diferentes, né? No caso lá da Suíça, por exemplo, eles começaram pegando basicamente construção rodoviária, né? É mais ou menos o que a gente está pegando, né? O cara era construção, né? Eram obras rodoviárias. E eles já sabiam que era bastante propenso ter esse tipo de problema, e no caso deles não tinham um repositório tão organizado quanto o nosso, eles tiveram que sair catando, né, pedindo por lei de informação e tal, mas apareceram outros tipos de obras. Nos casos, até uma lição que a gente deve aprender, né, a gente deveria até procurar esses mesmos bidders em Sim. outras licitações, talvez até de outros órgãos, para a gente ver se, que às vezes, esses esquemas podem permear outras esferas até. Bom, obrigado por complementarem aí as informações. Eu acho que é bastante pertinente o que o Ricardo falou também. Eu acho que tem que avaliar muito o tipo de mercado, né? A indústria que você está avaliando, né? E, enfim, via de regra, a ideia nossa foi exatamente trabalhar com esse tipo de marcador, né? De filtro, justamente por eles ser mais fácil de lidar diante de alguma heterogeneidade, né? Da fonte de dados, né, das licitações que a gente tem utilizado. Tá? Então, bom, basicamente essa estrutura, a gente está usando dados de 2012 a 2020, tá? E como eu havia começado a dizer, dentro desse conceito, dentro desse leque de filtros elementares, né, a gente usa essa noção do lance unitário, né, o single bid. Também quem me trouxe essa literatura foi o Fiuza, tá? E a ideia dele é muito simples. Você constrói uma variável binária, né? Em que o single bid vai ser 1 se a gente tiver numa determinada licitação uma firma que oferece um único lance, tá certo? E ela vai ser 0 caso contrário.
Então, a partir desse single bid, a gente constrói o número total, né, de lances unitários, que basicamente é a soma de todos os lances unitários dentro de uma mesma licitação, T, tá certo? Então, a ideia dessa equação 1 aqui é exatamente capturar aquele tipo de firma que ela está disposta a fazer aquele primeiro lance, vai submeter aquele primeiro lance, né, que é selado, e para isso, e com isso ela acaba inflando o número de participação, né, o número de participantes, de licitantes ali dentro daquela mesma compra, e depois ela simplesmente vai ficar ali de espectadora, né? Ela vai só assistir, só observar. E a intuição, então, é que quando você tem altas taxas, né, dessa variável, né, do total single bits, isso poderia ser um indício, né, de alguma estratégia colusiva que tenta emular uma dinâmica competitiva, populando, né, aumentando ali o número de licitantes dentro de uma mesma compra, né? E aí isso também é conhecido na literatura como lances fictícios, né? ou então supérfluos, ou então os licitantes que são os frequent losers, né? Estão ali mesmo só para participar e meio que fazer uma encenação, né? De um ambiente mais competitivo. Então, esse filtro busca capturar em cada uma das licitações que a gente tem na base de dados esse tipo de comportamento. Tá? Outros indicadores que a gente utiliza dentro desse conceito, né, dos filtros elementares é o número total de firmas. Né? Naturalmente, a gente sabe que um número baixo de licitantes, né, de firmas numa mesma licitação, pode facilitar a forma como elas vão utilizar para coordenar, né, o acordo de cartel. Por outro lado, também é importante a gente ter a consciência de que essas licitações com números muito elevados de firmas não necessariamente é sinônimo de um ambiente competitivo, né? Pode-se novamente estar utilizando esse amplo número de firmas para dar uma dinâmica aparente de competição, mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Aí, naturalmente, a gente utiliza também o número total de lances por licitação, né, em que essas licitações que você tem uma frequência muito alta de oferta de lances unitários, né, os single bids, e aquelas também contendo um número alto de lances feito pela mesma companhia, pode indicar alguma anomalia, né? E a gente também utiliza a média, né? Tira uma média desses lances. Então, a gente divide o número total de lances pelo número total de empresas, a gente consegue ali ter um perfil médio, né? E a ideia é exatamente capturar outros padrões potenciais que a gente poderia relacionar com uma fraude, né? Um cartel atuante em licitações. Tá? E a ideia aqui seria também, desses filtros elementares, né? Seria capturar o máximo possível dessa dinâmica enganosa de competição dentro de uma mesma licitação. Como já conhecido nosso aqui, a gente usa o coeficiente de variação como sendo o nosso filtro de variância, né? Tem uma literatura ampla sobre diversos filtros de variância. A gente aqui utilizou o coeficiente de variação e, enfim, a ideia dele, né, de modo similar, como a gente já discutiu anteriormente, é que essas ações coordenadas da atuação de um cartel em licitações pode aumentar, na média, o valor da oferta, né? E também isso afeta a dispersão. Você vai ter uma dispersão menor com uma oferta, em média, maior, né? Então, novamente, a gente observaria valores baixos para o coeficiente de variação numa situação em que a gente tivesse um cartel em licitação. Tá? Isso foi bastante inspirado no trabalho do Huber e do Inhofe, né, que foi publicado no mesmo journal que a gente publicou esse trabalho, e é uma forma que a gente tem também de utilizar elementos, né, aquilo que eu pude falar lá atrás, que a gente utiliza bastante da literatura que vem crescendo, né, a utilização desses métodos de machine learning
e a estrutura também de filtros, a gente mais ou menos mantém um diálogo consistente, né, e coerente com o que é feito. Tá certo? E, por fim, a gente utiliza um outro filtro, que é o para detecção de lance de cobertura. Tá? Então, tem esse também, a gente se inspirou bastante no trabalho do Inhofe, né, do Huber e do Inhofe, e nos cartéis de licitação que eles avaliaram, que eles identificaram essa seguinte situação: você tinha uma diferença entre os lances perdedores, e você também tinha uma situação em que a diferença dos valores, né, do menor lance e do segundo menor lance era diferente da diferença que você tinha dos demais lances perdedores. E isso, eles mostraram que tinha um efeito na simetria, na distribuição, né, desses lances. Então, a gente, em vez de ter uma distribuição sem ter influência, né, de qualquer tipo de assimetria, essa azul aqui seria uma distribuição mais bem comportada, a gente passa a ter no ambiente de contaminado pela atuação de um cartel, a gente teria uma simetria negativa, tá? E exatamente o que isso aqui está refletindo, tá? A gente computa isso por essa expressão, né? E basicamente o que acontece nessa distribuição aqui em vermelho, a gente tem uma situação que, diferentemente daqui, onde eu tenho média, moda e mediana assumindo praticamente o mesmo valor, aqui isso não acontece, tá? Eu tenho a média menor do que a mediana, do que moda, tá certo? Então, isso gera esse tipo de situação. Eu tenho uma concentração grande de lances, né, distribuídos aqui nessa cauda, e isso se traduz numa estatística de assimetria negativa, tá? Então, a gente utilizou essa informação também para avaliar um pouco do perfil das licitações que a gente tem. Bom, Douglas, também, eu não por sei se... favor. Desculpa. É claro que quando vocês estão vendo ali, por exemplo, o coeficiente de variação, vocês pegam um pouco disso aí também. Mas uma outra medida que talvez pudesse também auxiliar aí para enxergar isso, pudesse ser curtose, assim, né? Não sei se vocês chegaram Sim, sim. a pensar ou avaliar a possibilidade de uso, assim, né? Sim, nós avaliamos, Ricardo. Bom você ter comentado sobre isso, porque durante o processo de elaboração da escolha desses filtros, na verdade, eu incomodei bastante o Fiuza, né, Fiuza? Cada semana eu trazia lá uma gama diferente de marcadores, né, de filtros, e a gente testou também curtose e vários outros. A gente tinha no início algo em torno de, sem exagero, tá? Algo em torno de 20. Mas aí a gente começou a tentar ser bastante parcimonioso, até na escolha desses marcadores, né, dos filtros que a gente utiliza. E aí, para construir uma coisa que tivesse que trouxesse de fato algum tipo de informação que a gente até conseguisse, porque, assim, pensa no final do dia, você tem lá 20 filtros, e você está fazendo um exercício de clusterização, que você quer explicar a separação desses dados com base em vários marcadores, alguns ali parecidos, mais parecidos, menos parecidos. Isso pode ser um exercício bastante difícil, né? E fica à vontade, Fiuza. Você tem que desmutar, você tá no mute. Só complementando que cada marcador desses está tentando pegar uma estratégia de colusão, né? Ou seja, você Isso. vai coludir simplesmente dando cobertura, ou você vai se ausentar, né? Ou você vai simplesmente entrar e ficar só na fase de proposta. Então, são diferentes estratégias. Se a gente tivesse, na época a gente não tinha, né? Agora teria, os timestamps, né? Dos lances, a gente poderia até, talvez também brincar um pouco com isso, né? Porque tem aquela, Sim, você poderia tentar caracterizar os coelhos, ou se houve disputa no final, não teve. Mas, assim, como o Douglas disse, a gente teve que usar de parcimônia. E a gente tentou pegar um pouco de cada tipo de estratégia para a gente tentar cobrir não só uma mesma estratégia, né? Porque quando o Rubenhoff está se valendo de um cenário em que você tem apenas sealed bids, você tem apenas envelopes fechados. É um cenário muito mais
simples, né, do que a Uhum. complexidade de um leilão híbrido como o pregão. No pregão você tem muito mais nuances aí, né? Porque você tem a primeira fase, a Sim. segunda fase, você ainda tem lá lance de desempate, que a gente nem entrou nesse, né? Porque acho que como a gente pegou É, umas obras grandes, então não tinha esse problema de lance de desempate, ou pelo menos acho que não afetava. É difícil você pegar uma empresa de pequeno porte ali pegando esses contratos, né? Mas quando você começa a mexer em estações menores, isso começa a aparecer, né? Vai ter lance de desempate, vai ter lote exclusivo. Então, a habilitação a posteriori, que é assim, é o terror, né? Quando você vai pensando em envelope fechado, todo mundo já está todo mundo que vai para abrir o lance é porque está habilitado. No uhum. pregão não tem isso. O cara pode ter um franco atirador lá, dando lance, e na última hora ele não apresenta documentação, foi embora, a penalidade é escassa. Agora que mudou, 2019 para cá, que mudou um pouco isso, né? Você tem que entregar a habilitação antes, mas é um desafio, né? Então, acho que a parcimônia realmente a tônica disso aí. Sim, sim. Obrigado, Fios. Realmente, e a gente chegou a cogitar uma gama maiores, né, de filtros econômicos de uma mesma família, né? Como você falou, Ricardo, a Curtós poderia encaixar facilmente nesses lances de cobertura, né, ou então de variância, né? A gente poderia capturar alguma coisa assim, né? Enfim, mas aí chega um ponto que você tem que fazer alguma escolha, né? E a gente escolheu seguir esse caminho mais da parcimônia, tá? E eu Ótimo. acho que acho interessante aqui essa síntese, né, das estatísticas descritivas que a gente tem considerando todas as licitações, antes ainda de usar qualquer tipo de algoritmo de clusterização. A gente observa, né, que, no geral, a gente tem realmente medidas bastante sugestivas em termos de grupos diferentes, né? A gente tem por exemplo, total de firmas, na média você teria 22 firmas, né, por licitação, mas você tem um desvio padrão significativo dessa média, né? E também o mínimo e o máximo são números assim, estão bastante distantes, né? E isso meio que se aplica, de modo geral, aos outros filtros que a gente tem utilizado, né, que a gente utilizou aqui nesse trabalho, né? Enfim. Então, falando um pouco mais dos resultados, né, para essa discussão das licitações, novamente, a gente não tem rótulo, a gente não sabe previamente se aquela licitação estava contaminada ou não pela atuação de um cartel. Então, a gente novamente aqui, né, utiliza esse critério, o BIC, né, critério de informação bayesiana, para poder selecionar um número ótimo de clusters, tá? E aqui entra uma especificação do GMM, né, do nosso algoritmo de clusterização, que, como eu falei lá atrás, alguma das características desejáveis dele, aliás, uma das características é o fato dele considerar diversas estruturas para matriz de covariância, tá? Eu vou abrir e fechar esse parêntese rapidinho aqui, é só para motivar um pouquinho mais e também para deixar claro que a gente teve esse cuidado de considerar os parâmetros do algoritmo da forma mais ampla possível, né? A gente não impôs nada. Então, quando a gente foi fazer esse critério de informação, adotar esse critério de informação bayesiana para selecionar um número ótimo de grupos, né, de clusters que a gente gostaria que um algoritmo de clusterização na nossa etapa não supervisionada gerasse, a gente deixou a coisa assim bem livre, né? A gente, é o modelo que vai dizer o que é melhor da gente tratar. Então, depois de feito esse processo, esse procedimento, a gente chegou num número adequado de 4 clusters, né? Aí, aqui eu estou usando basicamente a especificação de matriz de covariância, que é a full, tá? Esses detalhes estão lá no paper, quem quiser dar uma olhada nisso, mas é uma forma que o algoritmo tem de flexibilizar muito o tipo de estrutura, o tipo de informação que você está passando para ele, né? E que aí, então, ele vai gerar os clusters. E aqui, novamente, a gente usa, né, alguma parcimônia, porque se a gente for olhar pelo critério BIC, né, eu teria valores baixos também para uma composição de 6 grupos, né, 6 clusters. Mas, aí, de novo, por questão de parcimônia, né, a boa prática indica que você, nessa situação, que você tem números próximos, você acaba selecionando um número menor de clusters, tá certo?
E aí, feito isso, a gente selecionou, a gente viu que dessa estrutura aqui, desses dados, né, dessas 891 licitações, a gente vai ter 4 grupos diferentes. Aí uma coisa que a gente fez também, né, para meio que ver o que estava acontecendo, foi aplicar esses 2 testes aqui, a ANOVA e o teste Tuckey, que é para a gente poder ver se esses clusters eles eram diferentes entre si, tá? Se esses filtros aqui tinham comportamentos diferentes em cada um desses clusters, tá? Dos 4 clusters que a gente acabou obtendo aqui como um número ótimo por esse critério. E está lá no paper também, a análise, a discussão está toda feita lá. A grande maioria desses marcadores, sim, eles têm uma diferença, tá? Um ou outro é que vai ter mais similaridade entre um cluster e outro, tá? Mas, de novo, isso não compromete as conclusões finais do paper, e isso tampouco é um passo exigido, né, nesse tipo de análise. Isso aqui foi só um cuidado maior que a gente teve, dada a natureza da situação, do problema que a gente está lidando, tá certo? Então, após esses testes, após essa análise, né, a separação dos clusters, a gente consegue ver um pouquinho da estrutura de cada um, né? Então, eu tenho 4 clusters, conforme indicado ali, e eu tenho o cluster 0 contendo 304 observações, eu tenho 232 observações no cluster 1, tem um cluster menor um pouco, que é o cluster 2, com 82 observações, e eu tenho o cluster 3 com 273 observações. Um apanhado geral aqui dessas métricas, a gente vê que realmente esses clusters eles têm diferentes perfis, né? Se a gente olhar perfis de licitações, né, com base nesses filtros todos que a gente tem utilizado, o cluster 0, por exemplo, ele tem um número total de lances, né, um número total de firmas na média que é bastante alto, né, só não é maior do que o cluster 2, por exemplo. Eu tenho, por outro lado, eu tenho uma simetria na média, né, positiva em praticamente todos os clusters, né, menos no cluster número 3, aonde eu também tenho um coeficiente de variação bastante baixo, né, bem próximo de 0, é o menor de todos esses que tem aqui. E aí também tenho para essas outras variáveis, né, para a média de lances e o total de lances unitários numa mesma licitação, né, eu tenho aqui algumas variações interessantes. O cluster 2, por exemplo, eu tenho um número bastante alto em termos relativos, né, de oferta de lances unitários, né? Mas a média dele, por exemplo, é um pouco menor, né? A média de lances por empresa é um pouco menor do que aquela que eu observo no cluster 3. Tá certo? Então, assim, tem diferenças, de fato, até como eu falei, a gente aplicou testes para poder avaliar o comportamento de cada marcador em cada um desses clusters, tá? E aqui é só uma outra maneira da gente representar essa estrutura, né, essas distribuições, tá certo? Com os box plots, né? E aqui a gente pode ver que, enfim, para cada um desses filtros que a gente tem utilizado, a gente consegue visualmente perceber também, além dos testes que foram feitos, a gente consegue perceber a diferença entre o cluster 0, cluster 2, 1, cluster 3, e, enfim, para cada um desses marcadores, certo? Então, assim, um apanhado geral do que a gente tirou de lição dessa etapa da análise, né, quando a gente roda esse algoritmo não supervisionado, as estatísticas mostram para a gente que o cluster 0 ele está combinando, no final das contas, um grupo de licitações em que a gente tem o maior número de firmas, né, o número total de firmas na média, e eu tenho uma simetria positiva. O cluster 1, por sua vez, eu vou ter valores maiores para o coeficiente de variação e para a simetria. Aí, quando eu olho para aqueles filtros elementares, vamos dizer assim, o número total de firmas, total de lances e também a oferta de lances unitários numa mesma licitação, a gente observa um valor, na média, né, bastante maior no cluster 2 do que em outros clusters. E o cluster número 3, ele tem uma combinação que é assim, bastante interessante, né, do ponto de vista de comportamento de cartel. A gente tem uma média elevada, né,
para as ofertas, para os lances médios, né? Em média, o comportamento desse marcador é maior do que os outros. E esse cluster também é bastante explícito nessa questão aqui, né? Que a gente tem uma incidência conjunta de coeficiente de variação muito baixo e uma simetria negativa, né? É o único cluster, em média, que tem essa combinação de coeficiente de variação baixa e assimetria negativa, em conjunto com essa alta média para o número de lances médios, né? Dentro de uma mesma licitação. Tá? Então, a gente, como resultado, entende que o padrão, tanto do coeficiente de variação e da simetria, observado no cluster 3, ele está bastante alinhado com a discussão de cartel em licitações que foi feita pelo Huber e pelo Inhofe. Tá? Tem um diálogo bem direto disso que a gente achou no nosso trabalho com o trabalho deles. E também essa questão da média de lances, né, por empresa numa mesma licitação, o fato dela ser alta nesse cluster pode apontar, né, para uma situação em que você tem um número pequeno de firmas, que é o caso, e que estão submetendo um número significativo, elevado, de lances, justamente para dar essa dinâmica falsa de competitividade, né? Então, ela gera essa falsa impressão de alta competitividade naquela licitação. Tá? Então, assim, ainda que a gente tenha lá no cluster número 2, a gente tem as licitações que têm maior incidência na média de total de lances unitários e o número total de lance, não é uma tarefa trivial, não é direto, não é uma análise inequívoca a gente associar isso com um padrão claro, tanto de competição quanto de conluio. Tá? É difícil a gente chegar a alguma conclusão com base no que a gente encontrou de características ali naquele cluster 2. Tá? Então, na medida em que a gente tem esse comportamento esperado, né, para um cartel de licitações, em que a gente teria uma combinação de baixo coeficiente de variação e assimetria negativa, o cluster 2 ele não tem esses atributos, ele não tem, isso não está contido. As licitações que estão ali, embora tenha esses outros valores elevados para os filtros elementares, quando a gente vai discutir os valores dos filtros de variância e da detecção de lance de cobertura, ele aponta um outro caminho. Tá? E o cluster 0 e o cluster 1, a gente também não tem uma combinação muito explícita, né, de baixo coeficiente de variação e assimetria negativa. Tá? Então, narradas as características de cada um desses clusters, a gente, então, utiliza novamente aquela estrutura. Né? Primeira etapa nossa foi usar o estágio, o algoritmo de aprendizado não supervisionado, para a gente gerar o grupo de licitações. Agora, no segundo estágio, eu vou fazer um ajuste de um modelo supervisionado. Novamente, eu estou usando o QDA aqui, né? Que é aquele de análise discriminante quadrática, e eu estou fazendo essa etapa justamente para eu poder aplicar essa técnica do permutation importance, porque é isso que me permite, no final do dia, ver como que o nosso algoritmo de clusterização utilizou cada um dos filtros que a gente tem para fazer esse agrupamento da forma como a gente descreveu até aqui. Tá? E quando eu faço isso, eu vejo que as variáveis que mais influenciaram, que mais guiaram a decisão do GMM, lá no primeiro estágio, não supervisionado, de separar esses grupos de licitações, estão elencados aqui. Né? Eu tenho o número total de firmas, eu tenho o total de lances, eu tenho a média de lances, eu tenho a simetria, o coeficiente de variação e o número total de lances unitários. Tá? E note que aqui, embora a gente tenha, né, claramente aqui que esses dois primeiros têm uma influência maior em relação aos outros, é interessante a gente ver também que tanto a simetria quanto o coeficiente de variação e até mesmo o total de lances unitários, eles têm uma influência importante, né, na forma como essa clusterização foi feita.
tá? Então, acho que aquela discussão de parcimônia, da gente escolher as variáveis, isso aqui é meio que um reforço do que a gente fez, né? Quando você tem, pode existir situações em que você tem que acabar descartando algumas variáveis, né? Porque quando você vai rodar uma estrutura dessa para detectar a importância de variável na tarefa que você está fazendo, muitas aqui poderiam não ter influência nenhuma. Você pode fazer o replacement dela por uma distribuição aleatória daquilo ali e que não vai influenciar em nada na habilidade do algoritmo de prever. Então, quer dizer que você fez uma escolha ruim de variável, na verdade, né? Então, aí, no final do dia, você teria que remover. Nesse caso aqui, os nossos critérios, né, com base em parcimônia, acho que também tiveram um reforço positivo, né, dado esse resultado que a gente obteve, em que as variáveis mais importantes, né, foram aquelas até que o Fiuza sugeriu que a gente incluísse nesse tipo de análise, que é para detecção dessa dinâmica enganosa, né, de lances superficiais, né, licitantes ali, que estão só Figurantes. de figurantes, obrigado, Fiuza, são a detecção de figurantes, né? Então, é basicamente isso, tá? Então, Douglas, será que pois não. eventualmente nesses clusters, né, não pode ter ficado estratégia, como cada variável eventualmente está tentando pegar uma estratégia, talvez tenham ficado estratégias diferentes nos clusters assim distribuídos. Por exemplo, esse do cluster 2 pode ter ficado muito desse single bits, né? Então, pô, talvez tivesse mais ali cover biddings ou alguma coisa do tipo no cluster 2 do que em outros clusters. Mas realmente ele, né, você vê uma diferença grande ali, né, no total de bits, né, que você tem. Você vê, nesse cluster 2, né, você tem 488 em média, né, de lances, enquanto os Sim. demais não tem. Então, talvez, eu não sei aí, só uma ilação, né, não sei se é isso, se talvez tivesse outra variável aí de controle aí também do nível ali de concorrência ou de importância, né, da licitação. Mas eventualmente, de novo, assim, é só uma relação, talvez tenha ficado estratégias separadas aí por tipo de Com cluster, né? certeza, com certeza. Isso aí é uma coisa até que a gente reconhece no trabalho, né? Não dá para a gente dizer que, por exemplo, lá no cluster X eu vou ter todas as licitações contaminadas por cartel e todas as outras não, né? É difícil fazer esse tipo de análise, né? Então, o que a gente consegue é meio que se orientar pela literatura, pelo que já foi descoberto sobre esses tipos de estratégias e tentar fazer o link mais assim, inequívoco possível, né? Se é que existe condição de fazer uma coisa que seja totalmente inequívoca, né? Mas eu concordo com o que você está falando. A gente, diversas vezes, na etapa de interpretação desses resultados, a gente ficou muito em dúvida, né? Pô, mas e aí, qual cluster que é o que tem mais indício, né? Então, a gente acabou, para simplificar um pouco essas discussões, e até fazendo um link com uma discussão que eu fiz na hora que eu apresentei os filtros elementares, a maioria deles pode sugerir tanto que valores, aliás, valores extremos, né? Tanto muito baixo quanto muito alto, pode ser uma dinâmica enganosa, né? Então fica complicado a gente tomar uma decisão final em relação ao que a gente está fazendo exclusivamente por eles, né? E nesse caso, se a gente fosse olhar, por exemplo, o cluster número 2, né, que tem esses números que saltam aos olhos, né, principalmente para esses elementares, para os filtros elementares. Quando a gente olha para o coeficiente de variação dele, ok, é baixo, né, mas se a gente for olhar, ele na verdade, tem 2 menores antes dele na análise, né? E aqui também você vê que a simetria nele é bastante mais positiva, né, na média, né? Claro que você tem uma observação ou outra ali que tem uma simetria negativa, mas via de regra, o que representa aquele cluster não é essa simetria negativa, entendeu? E não é aquele coeficiente de variação tão pequeno quando a gente observa em outros, né? Então, assim, de mensagem que a gente deixa no final é que, olha, é claro que a gente está aqui apontando um grupo de licitações em que a gente acredita, né, baseado no que a gente já observou em estudos passados, o cluster número 3 ele estaria agrupando o maior número de condições que a gente entende como comportamentos que são praticados por cartel, né?
Mas, de forma nenhuma, a gente está querendo dizer com essa abordagem, né, ainda mais numa situação em que você tem 4 grupos distintos, que em nenhum dos outros que a gente está dando menos ênfase, você vai estar assim, livre da atuação de um cartel, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, tá? O que a gente discutiu aqui. Então, já amarrando aqui os resultados, né, indo para a conclusão, o que essa técnica do Permutation Importance nos ajuda a entender é um pouquinho mais, né, sobre esses padrões de comportamento que a gente pode associar à atuação desses cartéis em licitações, né? Então, com base nos clusters que a gente gerou, a gente consegue meio que delimitar o seguinte comportamento. A gente pode ter um número baixo de firmas numa mesma licitação, e elas poderiam estar simulando uma dinâmica competitiva na medida em que elas aumentam o número de ofertas que elas fazem naquela mesma licitação, né? Isso poderia deslocar, né, aumentar a média de lances por firma, né? Por outro lado, se a gente tivesse licitações, né, quando a gente tem licitações com poucas firmas, isso facilita a comunicação entre elas e também pode fazer, essa comunicação pode ser capturada a partir de um padrão que seja refletido a partir do baixo coeficiente de variação e uma simetria negativa, que também, né, a literatura ensina para a gente que essas são estratégias adotadas por cartéis, especialmente em licitações, tá? Então, com base nisso, o cluster 3, que combina essa ocorrência de baixo coeficiente de variação com um número relativamente pequeno de empresas e a simetria negativa, aproxima muito a gente dos resultados que a gente tem na literatura. Não é que só ele aproxima e os outros distanciam, né? Eu colocaria que ele nos aproxima mais de características da atuação de um cartel de licitação pública do que as características que a gente observou no outro cluster. No mundo ideal, a gente avaliaria todos os clusters, né? Investigaria cada uma das empresas. Diga, Fiuza. Não, nada. Continua seguindo. Tá bom. Então, e aí vale a gente lembrar, né, que esses padrões que foram encontrados com os filtros que a gente utilizou, né, os filtros estatísticos, eles, como eu já falei, eles estão dialogando com alguns trabalhos assim que fizeram contribuições importantes para essa literatura, né? O trabalho lá do Porter e Zona de 1999, esse da Brandt Metz também é bastante conhecido, e, enfim, o TOT 2014 do Huberenhoff, né? De um modo geral, né, são trabalhos que não utilizaram exatamente a mesma estrutura, né, a mesma combinação de filtros que a gente utilizou, mas cada um dos nossos filtros tem inspiração em um desses trabalhos, tá? Então, a gente tem esse respaldo da literatura, né? E com base nisso, quando a gente olha mais com uma lupa melhor para o cluster número 3, a gente consegue dar uma olhada em alguns estados brasileiros, né, em que a gente pode tentar meio que, olhando para as licitações, né, nos diferentes estados que a gente avaliou, a gente vê como é que é a composição desses estados dentro desse cluster número 3, né? Então, essas barras aqui em cor preta são todas as licitações no cluster 3, né? Aqui está tudo dividido por estado, e na barra de cor cinza eu tenho agregado o total de licitações, tá? Então, alguns estados aqui chamam a atenção, né? Tem aqui do Amazonas, eu tenho aqui do estado de Goiás, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, aqui no Mato Grosso, né? Aqui, MS é Mato Grosso do Sul, né? Acho que sim. Enfim, aqui no Paraná, Roraima também a gente tem, né? Tocantins. Então, enfim, tem alguns estados. E Rondônia, obrigado. Aqui, né? Rondônia aqui. Isso. Então, a gente tem alguns estados que estão mais presentes nesse cluster número 3 do que outros, tá certo? Então, assim, como conclusão, como uma mensagem final, né? O objetivo foi, de fato, propor, né? Desenhar, né? Elaborar uma abordagem orientada por dados para a gente detectar comportamento colusivo em situações em que a gente não tem a nossa disponibilidade dados rotulados. A gente não sabe
de antemão se aquelas licitações estão ou não contaminadas por cartel, tá certo? E a gente também, diante dessa necessidade, né, tanto dos reguladores, né, dos practitioners, né, de terem que antecipar o movimento de cartel, a gente entende que o nosso método não supervisionado, que é bastante orientado por evidências de trabalhos passados, né, de comportamentos, estratégias de cartel identificadas em situações passadas, a gente acha que essa combinação de filtros econômicos, estatísticos que a gente usou para a detecção desse tipo de cartel pode sim adicionar, ser uma ferramenta adicional, né, para a detecção, né, e a execução, né, a condenação, enfim, o combate, de um modo geral, aos cartéis. E, bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer, e obrigado. Obrigado aí, Douglas, excelente apresentação, obrigado pela aula. Se você pudesse descompartilhar aí a apresentação, só te agradecer aí mais uma vez aí por esse debate, né? Eu acho que é uma apresentação na prática sobre como se pode utilizar machine learning, né? Nós geralmente usamos aqui econometria, né, para fazer análise de filtros de cartel, mas o uso dessas novas técnicas de machine learning no antitrust, tem até um documento da Tatiana Lima que tenta compilar algumas dessas experiências, mas aqui vocês trazem na prática aí como é possível, né, em uma aplicação dessas, eu acho que talvez até em outras searas, em definição de mercado relevante, análise de preço, enfim, você tem uma ampla gama aí de possibilidade de uso desse unlabeled data, né? Então, pô, como se pensar em clusterização no âmbito de análise, tentar juntar, né? Porque o mercado relevante também é isso, né? Você tenta juntar mercadorias com qualidades parecidas, com preços parecidos, e eventualmente encontrar até similaridades que a gente não tinha visto a priori, né? E talvez existam no mundo concreto, né? E daí também fazendo menção até a outra participação que vocês fizeram no YouTube, né, pelo IPEA, que é o métodos de quantificação de danos de cartel e bid rigging, né? Eu acho que conversa muito, assim, né, esse trabalho que vocês estão apresentando aqui com esses outros trabalhos aí que foram feitos, né? Eu só fico também, e a gente conversou aí, né, no meio da apresentação sobre a possibilidade de você ter uma incidência de uma variável exógena, por exemplo, greve dos caminhoneiros, a mudança de preços da Petrobras, que eventualmente pode mexer aí, né, quando a gente está olhando para a gasolina, né, por exemplo, né, Sim, 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 sim. no desvio padrão ali. Mas, eventualmente, quando estiver analisando em licitações também, pode ter esses choques aí, e quando a gente olha ao longo do tempo, né? Mas eu acho que Sim, você colocou muito bem, assim, tá perfeito. Só queria parabenizar vocês aí de novo pelo brilhantismo de sempre. Aí é um grande prazer aí te ouvir o Fius aí sobre as pesquisas que vocês estão trazendo aí. Eu acho que é muito relevante para a gente pensar mais, né? Mas eu acho que é interessante fazer esse disclaimer, né, que a gente tinha feito no início, porque muitas pessoas acreditam que basta você colocar os dados ali, né, e talvez ele tinha colocado, a gente chegou, alguns clusters ali, algumas cidades, né, você conseguiu 99%, né, de classificação correta. Mas isso sim, depende de uma série de fatores, né? A gente não sem dúvida. consegue dar esse tipo de resultado a priori, assim, né? Eu acho que foi muito bem colocado aí, Douglas. Obrigado, Ricardo. E assim, só um comentário em cima disso, né, Uhum. especificamente dessa análise dentro do varejo de gasolina, no paper lá de 22, o foco foi exclusivamente no varejo de gasolina, um exercício que a gente fez, tentando de novo trazer o aspecto prático da coisa, né, de que a gente, pô, beleza, a gente ajustou o modelo ali, como é que uma agência reguladora pode se beneficiar daquilo? Então, vamos dizer que vocês têm aí um grupo de cidades que vocês identificaram cartéis, e vocês podem usar isso para treinar um modelo desse de machine learning e buscar identificar cartel em outras cidades, né, no varejo de gasolina. A gente fez esse exercício no trabalho, e de uma forma similar, como que a gente encontrou aqui, com uma outra abordagem um pouco diferente,
a gente viu que quando a gente treinava o modelo em determinada cidade, tentava prever o cartel em outra, dependendo da cidade que a gente treinava e que a gente previa, a gente tinha um resultado muito bom. Outro, ainda que fosse assim, na média, ok, não era tão satisfatório, né? Mas o bom é que a realidade impõe essas restrições, senão a gente achar que a, a ferramenta que a gente tem ela é capaz de responder por todas as situações, né? E não é assim, né? Senão a gente não estaria aqui pesquisando, buscando cada vez aprimorar um pouquinho mais, né, a discussão, né? Não, sim, e um trabalho que eu vi, inclusive publicado, ele pegava, eu acho que muito mais, não o de vocês, né? Óbvio, não estou aqui, Uhum. mas tinha um que aplicava machine learning e ele eu acho que pegava muito mais o ruído do que a explicação em si, né? Porque Pode acontecer. ele classificou os cartéis e os casos que tinham ocorrido de cartéis, eles eram muito abruptos. E só que ele classificou, então, sempre que tem algo abrupto, significa cartel que é suave, ou algo, mas eventualmente você pode ter um cartel que vai incrementando os preços aos poucos, e muitos dos casos ele classificava ao contrário, né? Como era algo abrupto, né? Então ele via, tem Uhum. algo abrupto, só que ele classificava o cartel como sendo o preço menor e a concorrência como sendo preço maior, o que seguramente É, não é plausível. é Assim. difícil, é difícil, é difícil. Mesmo que a gente considere, assim, por exemplo, o cartel, né? Ele tem lá suas estratégias de punição, né? Tem prática de preço predatório, às vezes você quer eliminar alguma empresa que desviou, então por um período você pode adotar uma estratégia de preço que se assemelha a um ambiente super, hiper competitivo. Mas não, é difícil separar isso também por exemplo, uma estratégia punitiva de um cartel, na prática, de uma trajetória de preço que poderia parecer com uma competição, né? Então, assim, são desafios, cara. Isso daí realmente é complicado. E dependendo da abordagem que você faz, ela vai ser muito mais sensível aos ruídos, como você falou, do que outras, né? Então, a gente tentou ter esses cuidados. Tem que lembrar uma lição que o Harrington, que é o Papa dos marcadores aí, dos filtros, que o cartel em geral ele consegue camuflar melhor quando ele está se formando. Eles Uhum, têm um cuidado de fazer alguma distância entre os reajustes de preços. Então, é muito mais fácil você pegar um cartel com um movimento abrupto por causa de um fim abrupto, tipo uma própria operação, ou uma crise, né? Um desmantelamento, que é mais difícil de você controlar essa dispersão dos preços, seja guerra de preços, seja simplesmente fim do cartel. Então, a datação do cartel também está sujeita a essas dificuldades, né? Porque uhum, são três momentos. Tem a formação, né? Tem a morte e tem as disrupções internas ou externas que podem causar também algumas turbulências uhum. nesses movimentos mais perceptíveis, né? Então, não dá para realmente dizer que vai ser sempre abrupto, né? Se o cartão ainda está funcionando, provavelmente você não vai pegar. Verdade. Isso é um ponto importante. Exatamente. E ele pegava, assim, além de ser isso que me parecia ser bem plausível, né? Concorrência ser um preço muito superior a cartel, né? Na mesma cidade, né? É difícil, né? Difícil. Você tinha outras coisas que você olhava ali e realmente me pareceu tá pegando muito mais ruído que outra coisa. Mas tá ótimo, muito obrigado, agradeço a vocês aí pelo tempo, pela disponibilidade, pela gentileza aqui de ter feito a apresentação e deixo aí o Departamento de Estudos Econômicos abertos aí, a gente tem aí esse diálogo aberto aí para outras pesquisas, outros papers e outras apresentações do tipo, tá bom? Bom, muito obrigado, Fiuza. Muito obrigado, Ricardo. Também estou à disposição. É sempre um prazer aprender e compartilhar um pouco do que a gente faz com o CAD, né, que é bastante sério e, sem dúvida, enfim, a gente pode estar sempre em contato para pensar ferramentas novas aí para ajudar no combate a cartel.